Pronto. Ótimo, percebi que eu recebi um recado. Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do nosso centro, né, o centro, a Sociedade Espírita de Chicago. E essa noite nós teremos um convidado especial, não temos, porque ele já está aqui, que é o Jorge Larra, que vai nos comentar um pouco sobre uma passagem de João, o pão que vem do céu. E para iniciarmos os nossos estudos, como sempre, nós vamos nos conectar, nos concentrar para fazer uma prece. E vamos conversando com o nosso Pai. Pai, Pai bondoso, Pai misericordioso, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma noite para aprender um pouco mais da tua justiça, do teu amor e da tua verdade, porque nós queremos caminhar na estrada que leva ao Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame o seu amor em nós, no nosso entendimento e no nosso sentimento, especialmente no nosso expositor dessa noite. Fala através dele, Pai. Fala com ele, fala conosco. Nos invade, Senhor, com o teu amor. Nós queremos essa comunhão contigo, Pai. Obrigada a todos os trabalhadores de Jesus, do nosso Deus, que estão aqui nos harmonizando. Obrigada especialmente aos nossos anjos da guarda. E damos por aberto mais um estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Jorge, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada a você. Tayane, você pode fechar? Oi? Você pode fechar seu áudio? Queria que você fechasse seu áudio, que acho que ele está com interferência. Fechei. Ok. É o seguinte. Ok. Boa noite para todos nós. Quero falar da minha grande satisfação de mais uma vez estar na presença de todos, para que a gente possa fazer o nosso estudo dessa noite, que trata sobre, como a Tayane colocou para nós, uma passagem do Evangelho de João. Mas antes de nós falarmos dessa passagem, eu queria tratar de um outro ponto que também é muito importante para a nossa noite de hoje, que é a partida dos hebreus do Egito na direção da Terra Prometida. Nenhum de nós aqui ignora que o povo hebreu era cativo no Egito durante muitos séculos. Segundo os estudiosos, foram 430 anos de escravidão que os hebreus passaram ali no Egito, até que surge a figura de Moisés e, através de um longo processo de negociação com o faraó, que teve nesse processo de negociação as chamadas 10 pragas do Egito, na última das pragas, o faraó enfim se convence, liberta o povo sai, avança pelo deserto até a chegada de um curso de água que alguns dizem que era o Mar Vermelho, outros dizem que não era, que era o Mar dos Juncos, outros dizem que era uma praia, que era a Praia de Nuveiba, que existe ali na região da Arábia Saudita, que ele teria saído na região da Arábia quando tirou o povo do Egito. O certo é que ele atravessa esse curso d'água e ele desce no deserto. Seria uma decisão muito difícil essa que Moisés tomou, porque não é uma região fértil.
não é uma região que favorece a permanência do homem nesse lugar. Além de um clima extremamente rigoroso, com sol escaldante durante o dia, tem noites extremamente frias, muito frias, e durante o dia um calor insuportável. Assim, portanto, quando eles enveredam por esse caminho pelo deserto, existe um grande temor do povo sobre o que é que aconteceria com ele, porque o que ia ser deles? O que ia acontecer? Imagine uma quantidade enorme, segundo os estudiosos, 2 milhões de pessoas caminhando por um deserto que não tem comida, que não tem sombra, que não tem abrigo, terra férteis. Não tem a menor perspectiva de que 2 milhões de pessoas sobrevivam no deserto, caminhando por um local que não tem cidades, não tem nada, peregrinando por um caminho que não tem a perspectiva de realmente oferecer a eles a condição de sobrevivência. Então, depois que eles atravessam o rio, ali o mar, e ingressam nessa segunda etapa da caminhada deles, começa a acontecer dentro do grupo daqueles que estavam compondo o exército dos hebreus, alguns descontentes. Eles começam a dizer que Moisés, na verdade, os havia tirado do Egito para que eles morressem de fome no deserto. Que ele era um péssimo líder. Que melhor seria viver como escravo no Egito, aonde, bem ou mal, eles tinham pelo menos comida, do que terem uma falsa liberdade que os levaria à morte pela fome no deserto. Eles não teriam condição de sobrevivência. O texto, então, começa a trabalhar uma série de personagens que aparecem no contexto dessa discussão, falando especificamente sobre a sobrevivência do povo e a resistência que começava a se criar entre os hebreus. E aí os capítulos do Êxodo, que é o livro que conta essa saga da história de Moisés, desde o seu nascimento até a chegada na Palestina. Então, no capítulo 16 da obra, vai acontecer um episódio muito conhecido de todos nós. É um episódio no qual eles estão andando por um local e, de repente, Arão começa a conversar com Moisés. E Moisés diz à congregação, diz a Arão o seguinte, fala para Arão, Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel para que eles se cheguem, porque o Senhor ouviu as suas murmurações. Por que Moisés pede para Arão falar para o povo? Porque Moisés tinha problema de fala. Uns dizem que ele era gago, outros dizem que ele tinha problema de dicção, mas Moisés não falava para o público. Todas as falas para o público era Arão que fazia. Moisés conversava com Arão e dizia, fala para o povo tal coisa. Aí Arão é que fazia os discursos maiores. Então, aqui no capítulo 16 do livro do Êxodo, Moisés diz para Arão que chamasse a congregação para dar um aviso de que Deus havia ouvido a murmuração do povo e queria atendê-los. Então Arão chama todos aqueles que estavam no deserto e aí aparece uma nuvem. É assim que é dito no Antigo Testamento. Uma nuvem aparece e essa nuvem começa a falar com Moisés. E a nuvem diz para ele que as suas lamentações, as suas murmurações, elas serão ouvidas e que eles irão ter a oportunidade de comer carne naquele dia. Então eles se levantam
e sai andando, e um pouco à frente de onde eles estavam, eles chegaram no local que tinha um monte de codornas pousadas no chão. E quando eles viram as codornas, eles saíram correndo e as codornas não voavam. E eles então pegaram essas codornas e eles se alimentaram delas. Então, assim eles se alimentam no deserto dessas codornas. Os estudiosos que tratam desses fenômenos narrados no Antigo Testamento dizem que esse local aonde aconteceu esse episódio das codornas é um local onde elas fazem um pouso migratório. As codornas, elas vêm de um local distante, atravessam uma grande massa de água muito grande, e depois de atravessarem essa massa de água muito grande, elas pousam. Quando elas pousam, então, elas ficam tão cansadas que elas não conseguem voar. E na hora que elas pousaram no chão foi quando os hebreus viram, correram para ir ao encontro dessas codornas e se alimentaram delas. Aí alguém pode dizer, então não há nada de extraordinário, já que as codornas não voavam. Onde está o milagre? Onde está o especial disso? O especial disso está em Moisés saber para onde que ele tinha que ir no deserto. Porque se a orientação dele fosse seguir no sentido contrário, ele não acharia as codornas. Então, ele tem a intuição de seguir numa direção, e essa direção chega na alimentação para o povo, e eles, então, comem. E aí ele diz que, além desse episódio que teria acontecido, acontece um segundo episódio também nesse capítulo 16 do livro de Êxodo. Ele diz que também nesse dia, nessa mesma oportunidade, eles acordam pela manhã e o chão do chamado arraial, que é o lugar onde a congregação ficava, chamava arraial. Então, o chão do arraial estava todo coberto com uma espécie de floco branco. Uma coisa que estava por cima da areia do deserto. É um objeto, uma coisa adocicada, pequena, como se fossem pequeninos flocos de arroz, só que eles são meio úmidos. Eles parecem assim um pouco com algodão doce. Então essa substância, esse negócio, cobriu todo o chão aonde eles estavam. E quando eles saíram, disseram: o que é isso? O que é isso que está no chão? E Moisés então disse para ele: não eram vocês que estavam pedindo comida? O Senhor mandou comida para todos nós. Está aí. Esse é o pão que o Senhor mandou para todos nós. Essa substância chama-se maná. Maná. É essa substânciazinha que ficou caída no chão. E a orientação era a seguinte: que ninguém pegasse mais do que o necessário para comer. Que cada um pegasse uma medida, uma vasilha, e juntasse do chão. Eles têm uma medida chamada homer. Um homer é um tamanho de uma vasilha. Que juntassem cada família, cada tenda, o suficiente para que se alimentassem. E que não tentassem acumular mais do que o necessário. Que apenas pegassem a porção que lhes era suficiente para se alimentarem. Então, ele pede que assim seja feito, e as pessoas, então, recolhem do chão apenas a quantidade que precisavam. Ocorre que alguns, que são mais espertinhos, recolhem o dobro. Aí vai que amanhã não tenha. Aí recolhe o dobro da quantidade. No dia seguinte, aquela medida que eles haviam guardado para comerem no dia seguinte havia criado bicho. E eles então têm que jogar fora. Todos os dias, quando eles acordavam, o chão estava coberto
dessa substância. Eles recolhiam e se alimentavam todos os dias. Ocorre que no dia de sábado, os judeus não podem trabalhar, então eles não podiam juntar. O que poderia então se esperar para o dia de sábado, já que eles não podiam comer? Qual era a ideia, então? Então ele disse que o Senhor havia informado a ele que na sexta-feira, quando eles fossem colher o maná, ou seja, esse floco, essa coisa que caiu no chão, que eles pegassem 2 medidas, uma para a sexta e a outra para o sábado. Mas não cria bicho se guardar de um dia para o outro? Na sexta-feira não criará. Você pegará na sexta e no sábado estará ainda em condição de consumo. Qualquer outro dia que você pegar 2 medidas, você certamente perderá, porque vai bichar. E assim era feito. Eles colhiam, durante o período em que eles ficaram parados nesse lugar, o maná desceu sobre eles, eles se alimentaram dessa substância, todos os dias aquilo aparecia no chão, eles comiam, e na sexta-feira eles pegavam uma porção dupla desse mesmo material. É o chamado milagre do maná, o pão caído do céu. Que era uma coisa, não foi um pão caído do céu. Você está no meio do deserto e de repente aparecer essa substância que alimentava as pessoas, não era tão impressionante? Pois é, realmente é impressionante. Do ponto de vista científico, essa substância que aparecia no chão, salvo uma outra explicação que possa ser oferecida, mas os exegetas dizem que esse chamado maná que aparecia e que alimentou os hebreus durante esse período, ele é um produto que acontece no deserto. Existe uma planta no deserto chamada tamargueira. Tamargueira. Tango, Alfa, Mike, Alfa, Romeo, Golf, Uniforme, Eco, Índia, Romeo, Alfa. Tamargueira. Essa planta chamada tamargueira, ela dá um fruto. E o fruto dela não é um fruto carnudo, é um floco. Quando esse fruto fica maduro, ele estoura. E esses flocos voam. E assim esses flocos dão origem a essa substância, que foi a época chamada de maná. Mas ainda hoje, na região por onde Moisés passou, existem tamargueiras e ainda se tem o uso desse fruto como alimentação. Na região onde ele dá, que não era em Israel, é na região árabe, lá eles não chamam de maná, que é como se fala em hebraico, mas em árabe é chamado de mani. E em alguns lugares, na beira da estrada, o pessoal vende uns pacotes de mani. Venha comer o maná de Moisés, a comida que caiu dos céus. Então, isso é oferecido para os viajantes, mostrando como é que se deu esse fenômeno aí tão importante da história do surgimento da religião judaica. Então, esse fenômeno todo, ele tem uma representação muito forte no ideário judaico, porque ele é um indicativo dessa solicitude, dessa preocupação de Deus de cuidar do povo de Israel. Então, nós vamos ter também, dentro dessa mesma perspectiva, uma leitura através da qual se entende que, ao se ter a presença de alguém que possa ser considerado como sendo um homem santo, um profeta, alguém que vem da parte de Deus, um iluminado, como se diria em hebraico, um tzadik, um homem de grande sabedoria, ele precisa deixar sinais de que ele vem da parte de Deus.
Porque os judeus entendiam que automaticamente, se você vem da parte de Deus, você tem que fazer sinais mediúnicos. Você tem que conseguir fazer alguma coisa que o homem comum não faz. Porque você não vem da parte de Deus, você não vem da parte do Todo-Poderoso, então você tem que ter pelo menos um poder que indique para os demais que você está dotado de uma capacidade que as outras criaturas não possuem. Assim, é comum na história de Israel se pedir para todos que se apresentem como sendo homens especiais, que eles façam um sinal para que demonstrem que Deus está próximo deles. Assim aconteceu com os profetas, assim acontecia com Moisés, assim acontecia com Elias, dentro da história do Antigo Testamento. E é exatamente por esse motivo que do Evangelho de João, no seu capítulo 6, nós vamos encontrar uma das 7 vezes em que Jesus vai dizer ao povo alguma coisa sobre si próprio em termos de autodefinição. Nenhum outro evangelho Jesus se autodefine. O único evangelho onde Jesus diz eu sou alguma coisa é exatamente no Evangelho de João. São 7 vezes. A primeira é no capítulo 6, onde ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diria depois, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, que é uma outra oportunidade na qual Jesus se apresenta para as pessoas, oferecendo uma percepção de como ele é. Ele diz depois que ele é a porta, ele fala que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o bom pastor, ele é a videira verdadeira. São as várias oportunidades em que ele vai dizer. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a videira verdadeira. São as 7 oportunidades em que Jesus se autodefine. E a primeira dessas oportunidades, embora todas estejam no Evangelho de João, capítulo 6, 8, no 10, 2 vezes, no 14, no 15, no 12, nós vamos encontrar Jesus, a primeira definição, se apresentando como o pão da vida. Como acontece isso? Segundo a narrativa de João, dá-se assim. Disseram-lhe, pois, os sacerdotes, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Ou seja, faz um sinal para nós, faz um fenômeno mediúnico aí, faz uma coisa qualquer para que a gente diga, não, esse cara realmente ele é especial. Isso não foi só aí que aconteceu. Se vocês lembrarem do encontro de Jesus na casa de Herodes, quando ele é preso, ele também pede um sinal. Se não um sinal, mostra aí. Porque era comum isso. Faz alguma coisa incrível para que eu possa acreditar que você vem da parte de Deus. Então, as pessoas tinham muito essa crença. Embora alguns não necessariamente pensassem assim. Você tem a figura de Nicodemos, que também no Evangelho de João faz um comentário parecido. Quando diz que, Senhor, sabemos que tu vieste da parte de Deus, porque ninguém que não vem da parte de Deus faz as coisas que tu fazes. Então ele já tinha percebido e já havia se contentado com o que ele já tinha percebido de Jesus. Fosse as coisas dos milagres, fossem os ensinamentos, fosse o que fosse, ele já estava convencido que Jesus tinha alguma coisa de especial. Mas esses homens aqui dessa passagem não pensam assim. Eles vêm e dizem, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? E para querer induzi-lo a o que eles estavam querendo dizer,
eles avançam dizendo: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Então, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Então, eles estão dizendo o seguinte: olha, faz uma coisa para nós aí que seja incrível, porque os nossos pais, no sentido de antepassados, quando estavam no deserto, o Senhor deu aquele alimento maravilhoso para que eles comessem. Faz uma coisa parecida para a gente acreditar em você. E Jesus então disse a eles: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Olha lá. Eles diziam que o pão tinha caído do céu, que o maná foi uma bênção que saiu dos céus para os homens. E Jesus diz: olha, na verdade vos digo. Essa expressão, na verdade vos digo, só João usa. Os demais evangelistas, quando querem dizer, falam, em verdade vos digo. Mas quem repete duas vezes é só João. Na verdade vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu. Ele está desconstruindo o que foi que Moisés ofereceu às pessoas. Não, aquele pão que vocês comeram não era o pão do céu. Não foi o verdadeiro pão do céu, não. Aí diz, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Observa que ele coloca Moisés e o Pai. Ele não diz que Deus não deu o maná como pão do céu. Moisés não deu o pão do céu, mas o meu Pai, ele vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, opa, o Pai vai dar aos homens o verdadeiro pão do céu. E segue ele dizendo, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele desce do céu e dá vida ao mundo. É bem interessante essa questão de vida, porque nas várias oportunidades em que Jesus tem para se autodefinir, a palavra vida aparece nessas outras definições. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele diz que aquele que tem a luz do mundo terá vida. Então, essa ideia de vida está muito presente em todas as oportunidades que Jesus se refere a ele próprio. Essa ideia de vida é muito recorrente em todas as oportunidades. Eu sou a videira verdadeira. Se estiveres em mim, produzirás frutos, porque tereis vida. Mas se estiveres apartado de mim, nada produzireis, porque longe de mim nada sois, porque em mim reside a vida. Então, é sempre assim. Eu sou a porta que conduz à verdade, a porta que vai garantir aos homens o acesso, porque aqueles que entrarem pela porta encontrarão a vida. É bem curioso como essa questão da vida ela é muito recorrente nessa passagem sempre do Cristo se autodefinindo. E aqui, mais uma vez, porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Aí ele está dizendo assim, olha, aquele maná, ele não desceu do céu, mas o meu Pai, ele vai oferecer o verdadeiro pão que desce dos céus e dá vida ao mundo. E aí disseram o que estavam ouvindo. Então, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão, já que o pão vai dar vida. Me dá desse pão. Eles não haviam entendido o que era o pão verdadeiro. Não tinham entendido. Disse, olha, o pão vai descer do céu e vai alimentar, porque vai dar vida. Aí eles pedem do pão.
que é uma passagem semelhante ao que acontece com a mulher samaritana, que também é do Evangelho de João, só que no capítulo 4. Nós estamos no capítulo 6. No capítulo 4 de João, Jesus encontra uma samaritana, ele está sentado próximo do poço e pede para ela para que ela tire água do poço para ele. Aí ela diz: tu estás pedindo água para mim? Sendo tu um judeu e eu uma samaritana, tu pedes que eu tire água para ti? Aí ele diz: a água que tu vais me dar, eu vou tomar e daqui a pouco eu vou ter sede de novo. Mas se eu te der a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. E ela diz: ué, mas como é que você vai tirar água que você não tem nenhum pote para jogar no poço para tirar água? Que água é essa que você vai tirar? E você não tem. Veja como as pessoas eram muito literais. Como que tu vais dar uma água que eu não vou ter mais sede? Se tu não consegues nem ter um cântaro para jogar no poço para tirar a água? Ele diz: não, a água que eu vou dar, se tu tomares dela, tu nunca mais terás sede. Ela vai jorrar dentro de ti. Aí ela diz a ele exatamente a mesma ideia que foi colocada aqui. Ela diz: Senhor, então me dá dessa água. Aí por que ela quer água? Olha só. Me dá dessa água para que eu beba dessa água, não tenha mais sede e não precise mais vir aqui no poço para pegar água que eu venho todo dia. Para que eu não tenha que voltar aqui todo dia para pegar água. Me dá logo essa água que mata a sede para sempre. Não consegue compreender que é no sentido figurado essa água que mata a sede, esse pão que mata a fome. E eles vão dizer a mesma coisa que a mulher samaritana. Eles vão dizer: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Não haviam entendido. É no momento em que eles pedem esse pão que mata a sede, que vem do céu e que vai dar vida ao mundo, os homens pedem desse pão, aí ele diz: eu sou o pão da vida. Bonito, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Essa ideia de não ter fome e de não ter sede, os homens da época não conseguiam entender o sentido figurado. E queriam dar uma leitura literal para a fala de Jesus, como se ele estivesse se referindo a uma sede física, a uma fome física, o que não era verdadeiro. Então ele diz: não, eu vim, na verdade, para que vocês possam se alimentar, não do ponto de vista material, mas eu sou o pão da vida. E aquele que vier até mim, nunca mais terá fome das coisas espirituais. E aquele que acreditar em mim, nunca mais terá sede. Eu sou o pão, mas ao mesmo tempo eu mato a sede das pessoas. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não me credes. O que ele está dizendo é que as pessoas já viram Jesus, já foram capazes de ver o que ele faz, que não é somente o fenômeno extraordinário, não é só a cura, não é só um sinal que os olhos podem ver. Não, é a transformação interior, a capacidade de oferecer um ensinamento transformador das criaturas, o dom de oferecer aos homens um ressignificado para as suas existências. Então, na hora que ele está lidando com essas pessoas, ele está trazendo um novo sentido de sinal. Eles querem um sinal como o maná, que caiu do céu para alimentar as pessoas. Faz um negócio desse para nós. Eu sou o pão. Minhas palavras são o alimento. Eu sou o pão caído do céu e aquele que se aproximar de mim nunca mais terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. E complementa dizendo: e vós já vistes a mim, já me viste, contudo não credes. Quer dizer, vocês estão pedindo um sinal
E vocês já viram os sinais. Eu já dei os sinais. Mas vocês não querem acreditar. Vocês não querem se aproximar dessa informação que eu tenho para oferecer. Mas eu já vos disse também, e vós me vistes e não me credes. E na sequência ele diz: todo o que o meu pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Todos aqueles que se sentissem atraídos pela mensagem de Jesus e se aproximassem dele, ele não perderia. Ele não rejeitaria. Ele está dizendo para essas pessoas o seguinte: vocês podem não ter vindo a mim pela fé. Vocês não vieram porque têm fome, porque têm sede. Vocês vieram para me provar, para me testar, para me medir, para saber se eu realmente sou alguém que possa ser entendido como vindo da parte de Deus. Vocês vieram como espias e não como necessitados. Mas, no fundo, vocês não sabem que precisam e que têm necessidade, e por isso vieram a mim. Porque todos os que meu Pai trouxer a mim, eu não os perderei. Eu não deixarei, eu não lançarei fora, eu não perderei a ovelha que vier até mim. Eu venho para pregar a mensagem. E todo aquele que por algum motivo se aproximar de mim, eu acolherei a todos. Olha o que ele diz: todo o que meu Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não vai perder as pessoas. Não somente aqueles que vieram em busca de socorro, de consolo, de uma palavra de alento, até mesmo seus perseguidores, seus opositores, seus detratadores, seus traidores, seus perseguidores, também se sentiram atraídos a ele. E essas almas, elas já experimentaram um processo de transformação. Às vezes a gente diz assim: eu acho que eu devo ter jogado pedra na cruz para passar pelo que eu faço. Não jogou. Todos os que foram opositores do Cristo foram atraídos a ele. E esse fato de ir ao encontro dele, ainda que tenha sido num processo de oposição à sua ideia, haviam se movimentado internamente para irem ao encontro dele, para confrontá-lo. Sinal de que, de certa maneira, a presença do Cristo infundia nessas criaturas um desconforto, uma necessidade de estar com eles. E exatamente por isso, esses espíritos tiveram, após uma tomada de consciência, a compreensão dos delitos praticados e tiveram, como consequência disso, vidas, experiências, existências em que refizeram as suas histórias. Seus opositores estão redimidos. As almas que ainda se debatem como nós não são aquelas que eram opostas ao Cristo. São os que lhes eram indiferentes, os que não se movimentavam interiormente, porque está escrito no Apocalipse que eu quero o quente ou o frio, mas por seres morno vomitar-te-ei da minha boca. O que é quente já está pronto, o que é frio está em oposição. Vai ser fácil se converter, porque ele se sente movido a afrontar essa verdade. Ai das almas que são indiferentes, porque essas não se sentem atraídas, não estão despertas, são como almas que dormem e que não aproveitam as oportunidades que a vida nos oferece. Às vezes a mensagem espírita nos chega, nós temos a chance de conhecê-la, mas os nossos corações não se movem para senti-la em maior profundidade. E a consequência disso é o processo de desânimo, de desinteresse com as coisas espirituais
e a oportunidade escapa por entre os nossos dedos. Vivemos, às vezes temos até o conhecimento espírita, mas não interpretamos na nossa vida em família, na nossa relação pessoal, na vida de sociedade, aquilo que a gente conhece. A gente precisa interpretar de verdade o que a gente sabe, para que o conhecimento espírita tenha sentido nas nossas existências. E aqui nesse versículo, o Cristo diz assim: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. Ou seja pelo amor, ou seja por aquele que me odeia, eles virão. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu deixarei que ele seja lançado fora. Ele não vai lançar fora, vai ficar com todos. E na sequência, dando já o fechamento dessa fala de Jesus, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele vinha então para cumprir um desígnio superior, um desígnio do universo, de Deus, das soberanas entidades que coordenam os destinos dos orbes, das galáxias, os espíritos tutores das frações do universo. Então, em obediência a esses ditames dos planos mais elevados que se possa imaginar, ele vinha cumprir esses desígnios. Então, eu venho não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E assim, portanto, Jesus apresenta-se para nós como sendo o pão caído do céu, numa alusão ao maná. Eles queriam que ele mostrasse um alimento para que as pessoas vissem, um alimento para o corpo, como foi o maná, porque não era um pão caído do céu, porque alimentava o corpo e amanhã teria fome. Mas eu sou o pão verdadeiro, que diferente do maná que todo dia tinha que ser colhido para alimentar, se você comer o que eu tenho para oferecer, nunca mais você passará fome espiritual. Você estará liberto para todo sempre. A proposta, assim, que a gente colhe com o entendimento que a doutrina espírita nos oferece, é uma releitura muito mais objetiva dos propósitos da vida, em que os nossos corações são chamados de maneira efetiva a nos apropriarmos desse conhecimento e vivermos isso na nossa sociedade como objetivo maior das nossas vidas. Aí estamos limitados. Não procuremos assim as coisas materiais, os sinais de que Deus está nas nossas vidas, pela nossa prosperidade material, pela nossa riqueza, pela nossa saúde simplesmente material. Mas enxerguemos a dimensão divina do Senhor em nós, pelo alimento que nos faz nunca mais voltar a ter fome, angústia, desespero pelas coisas do mundo, mas encontrarmos a sanidade de espírito, por reconhecermos que sim, estamos alimentados com o pão que caiu do céu, que faz com que a gente nunca mais tenha fome. E quem crê nele, nunca mais tenha sede. Tayane, está com você. Olá, Jorge, que lindo, como sempre. Eu acabei de falar para o pessoal que a gente estava caminhando aqui para o final. Quem tiver algum comentário, pode abrir o microfone, falar com o Jorge. Se quem tiver impossibilitado, pode escrever e eu posso fazer a pergunta ou o comentário por você. Eu começo, né? Eu vou começar, já que eu estou falando. Jorge, essa passagem foi tão curiosa para mim, porque eu comecei a procurar também, né, os significados, e, claro, a gente vai sempre pro Velho Testamento, né, porque Jesus tinha falado, e foi muito bonito, uma coisa que eu vi, agora você vai ter que me dizer se é verdade ou se não é. Eu ouvi uma explicação quando eu comecei a ler sobre isso, que tudo de Jesus, né, desde o seu nascimento, estava indicando sobre esse alimento espiritual. Até a cidade que ele nasceu, porque eu ouvi dizer que, eu não sei se é em hebraico,
Belém se fala Benhu, que seria a casa do pão. Isso é verdade ou não é verdade? Jorge, você tá com o microfone fechado. Eu fiquei pensando, nossa. Não é Beit Lehem. Beit em hebraico, casa, Beit. Beit Lehem. Lehem é pão, casa do pão. Beit Lehem, que a gente chama de Belém. É Beit Lehem, casa do pão. Ah, que curioso. Então, não é Benhu, não sei de onde alguém tirou, talvez seja outra língua. Não, Ben-Hur, que é o nome até daquele personagem do filme Ben-Hur, Ben-Hur. Ur é uma cidade na Caldeia de onde veio Abraão. Ben é filho. Então, Ben-Hur significa filho de Ur, aquele que é descendente de Ur. E Beit Lehem é casa do pão. Ah, entendi. Hebraico puro. Um hebraico, entendi. Bom, então apesar do nome estar errado, a pessoa não entendeu, o significado estava certo, né? Que então Jesus nasce na Sim, Beit cidade Lehem. que chama-se Casa do Pão. Eu achei isso muito, muito curioso também, né? Casando com essa passagem. É, e alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Bom, se ninguém mais tem nenhum comentário, então nós vamos. Claro, a Ana Paula está dizendo que foi uma excelente palestra, né? Agradecendo. Eu te agradeço também, Jorge, mais uma vez por você estar aqui conosco, né? Que as pessoas estão agradecendo. É, e é isso, vamos então nos encaminhando para o final. Jorge, você gostaria de fazer a prece final para nós? Posso fazer, sim. Obrigada. Então vamos orar. Querido Senhor dos nossos corações, nossas almas cansadas do sofrimento e das angústias, têm fome de paz, necessidade de perdão. Estamos há tanto tempo procurando consolo para as nossas almas aflitas e encontramos em Ti, nas Tuas palavras, a orientação ideal para que consigamos nos colocar de pé diante da vida. Concede assim aos nossos corações os dons divinos de percebermos a imensidão dos benefícios que colhemos com as Tuas palavras de sabedoria. Ensina-nos assim, através das Tuas colocações, dos Teus ensinos, alimentarmos a nossa alma profundamente diante dos desafios que a existência nos oferece. Que saibamos reler a importância dos nossos corpos, ainda que eles não possuam a saúde que nós tanto gostaríamos. Ensina-nos a compreender os nossos laços familiares, ainda que as nossas famílias não nos sejam o ninho ideal de afeto que gostaríamos de ter. E concede-nos, ó Senhor da vida, o dom de vivermos entre os homens de maneira a não odiar, a não agredir, mas a guardarmos o coração na serenidade que precisamos para que as nossas almas se pacifiquem. Traz assim para nós o alimento ideal para os nossos dias de angústia, para que o teu ensinamento, o teu evangelho divino, console as nossas almas, esclareça-nos o espírito e ofereça a todos nós a paz que tanto buscamos e que somente agora descobrimos que é em ti, nas tuas palavras, que conseguiremos encontrar. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Então,